Seja bem-vindo ao propósito 150 dias para crescer com os Salmos. Esse propósito nos foi direcionado pelo Espírito Santo, que tem como objetivo nos fortalecer no relacionamento com Deus. O livro de Salmos é um livro de louvores. No original hebraico, o livro de Salmos se chama Tehillim. Se escreve Tehillim. E Tehillim quer dizer justamente louvores. Mas o livro de Salmos, ele é muito mais do que apenas louvores. As pessoas podem pensar que os Salmos têm apenas cânticos, mas o livro de Salmos ele traz a oportunidade de aprofundar a intimidade com Deus. Ele começa com o Salmo de número 1, nos dando uma instrução de como sermos felizes. E lá no Salmo de número 1, ele fala que bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não senta na roda dos escarnecedores, mas medita na lei do Senhor dia e noite, porque fazendo isso e colocando em prática, ele será como uma árvore que é plantada junto a um ribeiro de águas, cujas folhas não secam e que dá o seu fruto na estação própria, mas que os ímpios, que são aqueles que andam no conselho dos ímpios, param no caminho dos pecadores e sentam na roda dos escarnecedores e ignoram a lei do Senhor, são como a moinha que o vento espalha, são como a palha que é levada pelo vento, dando uma orientação da diferença entre aqueles que seguem a palavra de Deus e meditam nela dia e noite para colocá-la em prática e aqueles que ignoram a palavra de Deus. Depois desse salmo de número 1, nós temos toda uma sequência de salmos que nos ensinam que nós devemos confiar em Deus e que também nos ensinam que quando estamos na insônia, no meio de inimigos, ele nos dá o sono. O salmo número 3 fala isso, que quando nós queremos saber quem nós somos, nós podemos olhar para Deus. E o Salmo de número 8 vai dizer: Que é o homem para que te lembres dele? O Senhor o fez um pouco menor do que os anjos, mas o cobriu de glória, dando a ele o domínio sobre todas as coisas. E quando nós lemos o Salmo 8, nós tomamos consciência do poder que Deus deu para mim, do poder que Deus deu para você. Ele nos deu o poder de sermos filhos dele e de exercer domínio em relação a todas as coisas que foram criadas. E quando você lê o Salmo 8, você que está deprimido, abatido ou triste, você pensa: se Deus me fez com o domínio sobre todas as coisas, por que eu tenho andado triste? Por que eu vivo pensando que eu sou incapaz, que eu não posso, que eu não tenho condições? O Salmo de número 8 revela que você é criado por Deus e tem o domínio sobre todas as coisas. Deus deu esse poder para mim, para você. Então, se você está se sentindo abatido, deprimido, entristecido, pensando que a vida acabou, é dia de você levantar a cabeça. É dia de você dizer: Ei, o Salmo de número 8 revela para mim que o Senhor me criou com poder e domínio sobre todas as coisas. Quando você continua lendo o livro de Salmos, você encontra no Salmo 13 a orientação do que fazer quando você sente que você ora e parece que Deus não responde. No Salmo 13 está escrito: Até quando o Senhor esquecerá de mim? Para sempre? Até quando eu clamarei e tu não me ouvirás? Por que o meu inimigo prevalece sobre mim? Mas o Salmo de número 13 não termina com esse tom
de tristeza. Ele termina dizendo assim: eu sei que eu ainda louvarei ao Senhor pela sua salvação e cantarei louvores a Ele. O Salmo 13 nos mostra que, mesmo quando parece que a nossa oração não sobe, Deus está bem pertinho de nós. Se queremos saber como morar no céu, lemos o Salmo 15, e lá está escrito: quem morará no tabernáculo do Senhor? Aquele que não difama com a sua língua, não aceita mentiras ou qualquer palavra contra o seu próximo, aquele que ajuda ao próximo, aquele que não aceita qualquer tipo de palavras enganosas. Esse estará no templo do Senhor. Quando você quer saber o que fazer em uma situação de falta, falta saúde, falta dinheiro, falta harmonia, falta paz, falta a comunhão com Deus, aquela confiança de que Ele está com você, então o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Salmo 23 nos traz essa revelação. O Senhor é o meu pastor. Se o Senhor, o Criador dos céus e da terra, é o meu pastor, então Ele me dá tudo aquilo que eu preciso. Você pode pensar que Ele esqueceu de você, mas Ele é aquele que dá tudo o que você precisa. Se você está abatido, prosseguindo nos Salmos, o Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude e todos os que nela habitam. Então, se o Senhor é o dono da terra e da sua plenitude de todos os que nela habitam, não há inimigo que possa vencer você. Inclusive, o Salmo 23, no versículo 5, está escrito: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. O salmista pede que Deus reserve uma mesa preparada com os seus inimigos. Por que ele pede isso? Porque ele diz na sequência: unges a minha cabeça com óleo. Então derrama o teu Espírito Santo, porque com o Espírito Santo eu tenho alegria, vitória, triunfo, e nenhum inimigo pode derrotar ou vencer você. O livro de Salmos tem muitas passagens falando sobre o inimigo. Em todas elas existe um pedido de socorro para Deus e existem orações com a confiança de que Ele dá o sono, mesmo quando você está cercado pelos seus inimigos. O Salmo de número 3 fala isso, que Deus dá alegria, mesmo cercado pelos inimigos, e também o sono. O Salmo número 4 fala que o Senhor colocou em mim mais alegria quando os meus inimigos estavam comendo o boi gordo e a melhor comida que eles tinham. Então, o Salmo 4 fala que, mesmo que o seu inimigo esteja comendo o melhor, Deus coloca o sono e coloca a paz para aqueles que confiam nele. E o livro de Salmos, ele traz esse crescimento no relacionamento com Deus. Fala que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na angústia, o Salmo 46. Nos ensina que, nos momentos difíceis, devemos olhar para o céu, para Ele. O Salmo 121 fala: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o quê? O céu e a terra. Se Ele fez o céu e a terra, então você não tem por que ter medo. E o Salmo 103 vai dizer: bendize, ó minha alma, ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito pela minha vida. Bendize, ó minha alma, Senhor, por todas as maravilhas que o Senhor me tem concedido. Bendize a minha alma ao Senhor e bendize a minha alma ao Senhor. O Salmo 136 também fala
sobre bendizer ao Senhor por tantas coisas que Ele tem nos dado. E o livro de Salmos termina com vários salmos, do 145 até o 150, louvando ao Senhor. E o último salmo fala que todo ser que respira, louve ao Senhor. Existe um crescimento no livro dos Salmos. Ele começa dizendo como ser bem-sucedido, buscando ao Senhor, e ele vai avançando, passando por momentos de insônia, de angústia, de sentir-se só, de estar abatido, de sentir falta, de estar cercado por inimigos, de pensar a respeito dos anos da nossa vida. O Salmo 90 fala sobre o tempo da nossa vida na terra, sobre proteção, no Salmo 91, que ele é o nosso escudo e derruba toda a força do mal contra nós, e termina louvando ao Senhor. Então, o livro de Salmos é um convite para o aprofundamento no relacionamento com Deus, e hoje nós vamos ler, meditar no Salmo 74. Vamos lembrar que o livro de Salmos não tem capítulos, cada salmo é independente, cada salmo é individual. Você está lendo na tela Salmos capítulo 74, mas o salmo, na verdade, é o Salmo de número 74, ou Salmo 74. E nós falamos no plural, salmos, quando estamos falando do livro, da reunião de todos os salmos. Quando eu quero falar de um salmo só, eu falo no singular e falo só o número dele. Então é Salmo 74 ou Salmo de número 74, que é a posição que esse salmo está. Ele está na posição 74 dentro do livro dos Salmos. E o Salmo 74, ele é um salmo que foi escrito pedindo socorro para Deus, porque o povo de Deus estava sendo esmagado pelos inimigos. Provavelmente, esse Salmo 74 foi escrito por algum sacerdote que estava no cativeiro na Babilônia. Para você que não conhece a história do povo de Israel, houve um tempo em que o povo de Israel desobedeceu muito a Deus. E Deus levantou um profeta chamado Jeremias e disse para Jeremias avisar o rei de Judá, para que eles se arrependessem dos seus pecados. O rei e o povo não ouviram as profecias de Jeremias. Pelo contrário, eles colocaram Jeremias dentro de um calabouço e ainda agrediam Jeremias com palavras, dizendo que eles não ouviriam nenhuma palavra que ele profetizasse. E a profecia era muito simples: honrem a Deus e não honrem outros deuses. E o povo estava indo nas colinas e adorando a outros deuses. Eles estavam se esquecendo que foi Deus que deu as bênçãos para eles. No passado, o povo de Israel era escravo no Egito, e Deus levantou Moisés e permitiu que o povo caminhasse 40 anos no deserto, e durante os 40 anos no deserto, Deus deu proteção de noite, porque ele colocava uma coluna de fogo que dava luz e calor, e durante o dia ele colocava uma nuvem que protegia do sol a todo o povo. E no deserto Deus deu água nos lugares em que eles tiveram sede. Deus deu maná do céu, que era um pão que tinha a forma, um pão branco, que tinha gosto de pão de mel, que descia do céu. Deus deu carne para eles, e Deus levou eles até a terra prometida, onde eles estavam. E quando eles chegaram lá, eles começaram a adorar outros deuses, para que pudessem ter boas colheitas. E Deus dizia por meio de Jeremias: parem de adorar outros deuses, porque fui eu, o Deus de Israel, Criador dos céus e da terra, que fiz tudo o que vocês receberam de bênçãos até aqui. E o povo não escutou. Então Deus disse: eu permitirei que o rei da Babilônia venha aqui e escravize vocês. Vocês serão colocados como escravos e vão adorar lá
na Babilônia outros deuses, e a cidade de Jerusalém será queimada a fogo. Aqueles que escaparem do fogo serão mortos à espada, e os que escaparem da espada terão que fugir e viver no exílio, longe das suas terras, para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Então o povo ficou durante 70 anos nessa condição. Depois Deus levantou o rei Ciro da Pérsia e ordenou que ele permitisse que uma parte do povo voltasse para Jerusalém e eles reconstruíram a cidade. Mas eles ficaram 70 anos nesse exílio, longe das suas terras. E aí vem o Salmo 74. Era necessário explicar essa parte histórica para poder entender o Salmo 74. Então, no Salmo 74, ele fala assim: Ó Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Então, veja que quem escreveu o Salmo 74, ele coloca o povo como ovelhas e como Deus sendo o pastor. E ele fala que traz a mesma ideia do Salmo 23, que fala: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quem escreveu o Salmo 23 foi o rei Davi. Então ele era pastor de ovelhas, então ele se coloca como ovelha e Deus sendo o seu Senhor. Certamente que o povo de Israel conhecia o Salmo 23, porque o rei Davi foi um rei de grande influência e poder. Então, aqui o salmista, o que escreveu o Salmo 74, ele traz a mesma ideia. Ó Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Uma outra coisa do Salmo 74 é que ele lembra o Salmo 13. O Salmo 13 também foi escrito pelo rei Davi. Ele é o salmo que é conhecido como Salmo do Desolado. Porque no Salmo 13, Davi escreve assim: Até quando o Senhor se esquecerá de mim? Para sempre? Até quando eu clamarei e tu não me ouvirás? Então ele fala aqui a mesma coisa. Ó Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Por quê? Versículo 2: Lembra-te da tua congregação. A congregação aqui, ele está falando do povo de Israel. Lembra-te da tua congregação, lembra-te do povo de Israel, que compraste desde a antiguidade, da tua herança que remiste, deste monte Sião em que habitaste. Então veja que ele está falando do passado. Lembre-se, Senhor, do povo de Israel. Lembre que o Senhor comprou o nosso povo desde os tempos antigos. A origem do povo de Israel é que eles são descendentes de Abraão. Você vai lá no começo da Bíblia e Deus chama Abraão, e de Abraão veio Isaque, de Isaque veio Jacó, de Jacó vieram 12 filhos, que formaram 12 tribos, que juntas formam o povo de Israel. E Deus esteve com eles desde Abraão. Então ele está dizendo: lembre que o Senhor nos comprou desde a antiguidade, da tua herança que remiste. Ele está dizendo: nós somos a sua herança. E o Senhor nos remiu, o Senhor nos perdoou. Deste Monte Sião, Monte Sião é um monte que fica em Jerusalém. E é um monte onde todo o povo de Israel ia adorar a Deus. Então ele fala: lembre-se aqui do Monte Sião. Agora que eles estão sendo oprimidos pelos inimigos, eles já não podiam adorar a Deus. Então ele fala: lembre aqui do Monte Sião, onde nós adoramos ao Senhor, em que habitaste. Versículo 3. Essa é a primeira parte aqui, né? Então nós estamos usando essas cores aqui também para facilitar o nosso entendimento dos Salmos. Então, o primeiro versículo, ele mostra qual é o contexto do Salmo. Ele mostra que o Salmo 74 é um salmo de alguém que está pensando que Deus está longe. Aí, no versículo 2, ele fala assim: lembre-se, Senhor, do nosso passado. Aplicando isso na nossa vida prática, muitas vezes nós somos colocados em tribulação, somos lançados para longe de Deus,
e nós sentimos que Deus está longe de nós. Então, Deus faz isso por quê? Para acontecer isso que aconteceu com o salmista aqui. Ele começa a lembrar do passado. Ele começa a lembrar: eu já seguia Deus. O Senhor era bom. O Senhor dava tudo para nós. O Senhor cuidava de nós. Lembre, Senhor, agora. Lembre de nós. O versículo 2 aqui está em verde, porque ele está fazendo um pedido para Deus. Aí ele volta na oração. Então aqui volta a cor laranja, porque vamos retomar o que o salmista está dizendo. O que ele está pedindo? Levanta-te contra as perpétuas assolações, contra tudo que o inimigo tem feito de mal no santuário. Os babilônios entraram em Jerusalém, eles carregaram todos os tesouros que tinha no templo e eles queimaram o templo. A Bíblia conta que o templo foi destruído. Quando o povo voltou do exílio, da escravidão, eles tiveram que reconstruir o templo. E aí, quando você lê o livro do profeta Ageu, você entende. Lá está escrito assim: façam novamente a construção do templo. Você pode ler os livros de Neemias, de Esdras, de Ageu, de Zacarias. Esses 4 livros da Bíblia lembram como que foi a reconstrução do templo. O povo estava desanimado e o profeta Ageu foi usado por Deus para ensinar o povo a reconstruir. Neemias foi levado para o povo de Jerusalém para reconstruir os muros da cidade. Esdras foi levado para mostrar as escrituras e ensinar o povo a voltar a ler a palavra e voltar-se para Deus. E Zacarias era o profeta que entregava os recados, dizendo para o povo que se arrependessem e continuassem a servir somente ao Senhor. Então, aqui no versículo 3, ele fala: levanta-te contra as perpétuas assolações. Eles estavam 70 anos como escravos. Então, ele chega a pensar assim: são perpétuas as assolações. Todos os dias nós estamos sofrendo. E contra tudo que o inimigo tem feito de mal no santuário. Os inimigos zombavam do Deus de Israel, colocavam eles como escravos. E isso tudo foi permissão de Deus, para que eles vissem qual o resultado dos seus pecados. Deus usou Jeremias e avisou o povo: vocês vão passar por isso. Já que vocês honram outros deuses, então eu deixarei que vocês sofram isso. Versículo 4. Os teus inimigos, o salmista, ele fala para Deus que esses inimigos do povo não são inimigos do povo. Ele coloca os inimigos como inimigos de Deus. Então ele está orando aqui. E ele está dizendo assim: os teus inimigos bramam no meio dos lugares santos, põe neles as suas insígnias por sinais. 5. Parecem-se com o homem que avança com o seu machado através da espessura do arvoredo. Olha a comparação que ele faz. Ele fala para Deus assim: os teus inimigos. Quem são os inimigos de Deus? Os que não honram a Deus, os outros povos. Então ele fala assim: os teus inimigos estão bramando, eles bramam, eles gritam, eles prevalecem no meio dos lugares santos, dos lugares que são preparados para ti. A palavra santo significa algo que é separado especialmente para Deus. O próprio Deus, quando nós falamos assim, Deus é santo, quer dizer que Deus ele é separado do pecado. Deus ele mora nas alturas, ele mora no céu, ele é altíssimo. Então nós dizemos santo, santo, santo. Significa o Senhor é verdadeiramente altíssimo. O Senhor realmente está separado do pecado. O Senhor verdadeiramente não tem nenhuma contaminação, nenhum erro, nada imperfeito. O Senhor é santo, é isso que significa santo. Então, quando nós temos lugares que são santos, ou quando nós dizemos que somos os santos, nós estamos dizendo esse lugar é separado para Deus. Nós estamos dizendo eu sou um santo, eu fui separado para Deus. Só que nós carregamos o pecado.
Mas Jesus, quando morreu na cruz e derramou o sangue dele por nós, e nós aceitamos Jesus, o nosso pecado é limpo. E todos os dias o sangue de Jesus tem poder para nos limpar e nos lembrar que nós somos de Deus. Por isso que nós somos chamados de santos, porque nós estamos separados para Deus. Então, quando ele fala no 4, os teus inimigos bramam no meio dos lugares santos, põe neles as suas insígnias por sinais. O povo da Babilônia foi até Jerusalém, tomaram todos os objetos de prata, de ouro, de bronze que havia no templo e colocaram a marca. Quando um povo ganhava a guerra, eles colocavam as marcas, as insígnias do seu povo. Hoje, nós temos as nossas bandeiras. Então, quando uma nação vence a guerra, eles hasteavam a bandeira do seu povo no meio daquela terra, dizendo: esse povo agora é nosso. Então ele estava dizendo isso: os teus inimigos bramam no meio dos lugares santos, põe neles as suas insígnias por sinais. É isso que o diabo faz. O diabo é o inimigo de Deus quando nós nos esquecemos de Deus e nos afastamos dele e ficamos vulneráveis. O inimigo vem e ele coloca suas marcas. Ele coloca a dependência do álcool, nas drogas, na pornografia, na prostituição, no vício do jogo. Ele coloca o vício da ira, da guerra, da contenda, da maledicência. Ele coloca a tristeza, a depressão, a ansiedade, a angústia. Ele oprime a pessoa. São as marcas que o diabo coloca quando nos afastamos de Deus. E o povo de Deus estava passando por isso. Agora, versículo 5. Parecem-se com o homem que avança com o seu machado através da espessura do arvoredo. Pense na comparação que ele está fazendo aqui. Quando uma árvore está sofrendo os golpes do machado, aquela árvore logo vai cair. Mas imagine cada golpe de um machado. Ele está dizendo: nós estamos sofrendo assim, como a árvore recebe o golpe do machado ao longo da sua espessura. Nós estamos sendo devastados. 6. Eis que toda obra entalhada quebram com machados e martelos. Então, tudo que era bonito, tudo que tinha sido ornamentado, o povo da Babilônia veio e destruiu. 7. É isso que o diabo faz quando ele, que é o inimigo de Deus, faz quando ele entra na vida dos santos. Ele destrói tudo que existe de bom na vida do crente. Ele vai destruindo a família, destruindo a pessoa, ele vai destruindo os bens materiais, fazendo a pessoa entrar em dívidas e ficando em situação terrível. É isso que o inimigo faz, ele vai devastando tudo que o cristão tem. 7. Lançaram fogo ao teu santuário, profanaram. Ou seja, profanar é desrespeitar o santo, derribando até o chão a morada do teu nome. Eles destruíram o templo. 8. Disseram no seu coração: despojemo-los de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Foi isso que eles fizeram. Agora vem uma parte em verde, porque ele está falando que Deus já não manda mais profeta para eles. Veja o versículo 9. Já não vemos os nossos sinais. Quais sinais? Deus operava sinais. Já não há profeta. Deus mandou Jeremias. Eles não ouviram Jeremias. Então Deus deixou o povo por um tempo no silêncio. Deus não falava com o povo. E ele está aqui dizendo: já não vemos os nossos sinais. Sinais. No deserto, Deus mandava sinais. A coluna de fogo, a nuvem para proteger do sol durante o dia, o maná, o alimento que caía do céu, a carne que Deus dava, a água que Deus dava no deserto. Já não vemos os nossos sinais. Já não há profeta. Nem há entre nós alguém que saiba até quando isto durará. O povo não sabia quanto tempo duraria aquele período de cativeiro. 10. Até quando, ó Deus, nos afrontará o adversário?
Blasfemará o inimigo o teu nome para sempre? 11. Por que retiras a tua mão, sim, a tua destra? Tira-a do teu seio e consome-os. O livro de Salmos, existem muitos textos na Bíblia que falam, que pedem a destra de Deus. Por quê? A maioria das pessoas usa a mão direita como a mão da força. Então, quando o texto fala assim, tira a tua destra para nos ajudar, ele está dizendo, dá a tua força, Deus. Agora vem o versículo 12 até o versículo 17, que está em azul, porque é um texto que pede ajuda de Deus. Então aqui nós colocamos nesse salmo o verde, quando está falando com Deus, o azul também quando está falando com Deus, mas aqui nós separamos o verde com o azul para separar essas duas ideias aqui. Do 12, ele fala assim: todavia, né, mas, apesar de parecer que Deus não está conosco, Deus é o meu rei, desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra. Aqui é o salmista que escreveu o Salmo 74. Aí ele está contando, ele está fazendo uma oração. Senhor, por que o Senhor nos rejeitou? Lembre-se de nós. Lembre-se do passado, do nosso relacionamento com o Senhor. Aí ele fala: os nossos inimigos estão fazendo tudo isso, destruindo a cada um de nós. E nós, aí falando para Deus, já não temos mais profeta, já não sabemos quanto tempo vamos ficar assim, não sabemos até quando o inimigo vai nos ferir, por que que o Senhor não levanta a sua destra, mas, versículo 12, Deus é o meu rei, desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra. Mas ele está dizendo, eu continuo confiando em Deus. Eu estou no meio do povo, estou vendo todo esse sofrimento, eu sei que é Deus que está deixando o inimigo fazer tudo isso, mas Deus continua sendo o meu rei desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra. Esse Salmo 74 mostra que quando você está no meio de um povo e o povo se desvia e Deus permite o sofrimento, o nosso lugar é o lugar de continuar com Deus. Mesmo que você continue sozinho, talvez na sua família, só ficou você pedindo oração a Deus. Só ficou você falando com Deus. Mas faça como o escritor do Salmo 74. Continue dizendo isso. Todavia, ou seja, apesar disso, Deus é o meu rei, desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra. Continue confiando em Deus. Versículo 13. Agora, aqui do 12 até o 17, ele vai lembrar de quantas maravilhas Deus já fez. Veja, ele fala assim, no 13: Tu dividiste o mar pela tua força, quebrantaste a cabeça dos monstros das águas. Vamos lembrar que Deus, quando eles estavam saindo do Egito, ele abriu o mar vermelho. Ele dividiu o mar e o povo passou o mar em seco. Aí no 14, fizeste em pedaços as cabeças do Leviatã e o deste por mantimento aos habitantes do deserto. Leviatã é um monstro do mar e ele está dizendo, Deus tem poder de pegar o Leviatã, o monstro terrível que tem o seu corpo com couraças muito fortes. Ele está dizendo, Deus pega o Leviatã e corta ele e entrega para que os habitantes do deserto comam a carne do Leviatã. Ele está dizendo, não há ninguém com maior força do que Deus. Versículo 15. Fendeste a fonte e o ribeiro, secaste os rios impetuosos. Fendeste a fonte e o ribeiro, quando eles estavam no deserto, Deus fez com que saísse água do meio da rocha. Então ele está dizendo, o Senhor fendeu, fez vir a fonte e o ribeiro, secaste os rios impetuosos. 16. Teu é o dia e tua é a noite, preparaste a luz e o sol. Então ele fala, ele reconhece, é Deus que é o dono de tudo. 17. Estabeleceste todos os limites da terra, verão e inverno, tu os formaste. Então ele está aqui lembrando, Deus é o dono de tudo. Quando parecer que você está em uma situação muito difícil, lembre, Deus é o dono de tudo. Continue
com a sua esperança e confiança no Senhor. Agora vem mais uma vez o laranja, porque ele mais uma vez começa a falar em oração a respeito dos inimigos. Então ele fala: lembra-te disto, que o inimigo afrontou ao Senhor, e que um povo louco blasfemou o teu nome. 19. Não entregues às feras a alma da tua pombinha. Ele coloca aqui o povo de Israel como uma pombinha que é cuidada pelo Senhor. Não te esqueças para sempre da vida dos teus aflitos. 20. Quando ele fala, não te esqueças para sempre da vida dos teus aflitos, ele está dizendo, nós só estamos aqui em aflição porque o Senhor que está deixando. 20. Atenta para o teu conserto. Conserto com C significa aliança. Tem conserto com S, que significa consertar as coisas. Mas aqui conserto com C é atenta para o teu conserto, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de crueldade. Então ele está dizendo, ó, os lugares tenebrosos da terra. Quais são os lugares tenebrosos da terra? As próprias terras do povo de Jerusalém. Eles estão destruídos. E os lugares tenebrosos também faz menção ao lugar em que eles estavam. Quando eles foram para o cativeiro, Nabucodonosor levou eles como escravos para as terras da Babilônia e deixou Jerusalém desabitado. Então eles estavam longe do povo, longe das suas terras. Então ele fala que esses lugares são tenebrosos. Por quê? São lugares desconhecidos, onde eles estavam como escravos. E ele fala assim: atenta para o teu conserto, pois os lugares tenebrosos da terra, os lugares que nós não conhecemos, que não são a nossa terra, estão cheios de moradas de crueldade. Lá, eles estavam sem a liberdade que eles tinham nas suas próprias terras. Quando você é levado como escravo, você passa por crueldade, você não tem a mesma liberdade quando você está na sua própria casa, na sua própria terra. Agora vem aqui uma esperança novamente, versículo 21 em diante. Ó, não volte envergonhado o oprimido. Louvem o teu nome, o aflito e o necessitado. 22. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Lembra-te da afronta que o louco te faz cada dia. Veja, ele pede para Deus se levantar. Ele fala que o povo não fique envergonhado, que o Senhor escute, que o aflito e o necessitado venham louvar o Senhor, venham receber a graça, a bênção novamente de Deus. 22, ele pede para que Deus se levante. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Ele está dizendo, essa questão do povo de Israel é do próprio Deus. Nós somos o povo de Deus. Então, essa causa não é nossa, ela é do próprio Deus. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Lembra-te da afronta que o louco te faz cada dia. O louco, ele está chamando aqueles que estavam blasfemando do templo, que estavam desonrando o Deus de Israel. Ele está falando, lembra-te da afronta que eles estão fazendo. 23. Não te esqueças dos gritos dos teus inimigos. O tumulto daqueles que se levantam contra ti aumenta continuamente. Então ele fala aqui, ó, todos os dias os inimigos estão se levantando mais e mais e mais. Então o Salmo 74, ele é um salmo que lembra a ideia do Salmo 13. Você pode pensar que Deus está longe, mas Deus está perto. O Salmo 74, o salmista, o povo estava sofrendo, mas aqui na parte em azul, do versículo 12 até o versículo 17, ele honra a Deus, lembrando que foi Deus que dividiu o Mar Vermelho para que eles passassem, foi Deus que derrubou o Leviatã, foi Deus que deu água no meio da rocha, ele criou fonte. Deus é o dono do dia, da noite, da luz e do sol, e ele estabeleceu os limites da terra, o verão e o inverno. Deus, ele tem todo o poder para tirar você da situação em que você pode pensar que foi rejeitado por Deus, em que você pode estar sendo oprimido pelos seus inimigos. Deus é o que se levanta e, no meio das angústias e tribulações, coloque
a sua esperança em Deus. Siga o Salmo 74, lembrando que Deus é aquele que deve ser o seu refúgio e fortaleza. O Salmo 46 e o Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra. Lembre do Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, e todos os que nela habitam. Lembre do Salmo 13. Davi faz esses mesmos questionamentos. Até quando o Senhor se esquecerá de mim? Para sempre? Mas ele termina assim: Mas eu sei que ainda cantarei louvores ao Senhor. Eu sei que no fim eu o louvarei. Ele termina o salmo com a confiança de que Deus trará salvação. E o Salmo 74, que nós lemos hoje, mostra a convicção de que Deus é aquele que tem o domínio e o governo a respeito de tudo. Ele continua com a confiança em Deus, mesmo estando no meio de um povo que estava sendo oprimido e que estava sendo perseguido. Mas ele não desanimou. Ele disse: Todavia, ou seja, apesar do que nós estamos vivendo, eu sei que foi o Senhor que fez as maravilhas que fez no passado. E eu peço, ele termina esse Salmo 74 pedindo: Levanta-te, Senhor. Eu não sei o que você está passando. Talvez você esteja oprimido, mas tenha coragem e olhe para o céu, como diz o Salmo 121, e que diz: Eleva os meus olhos para os montes, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, e peça para que Deus se levante. Ele se levantará, ouvindo a sua oração, e certamente lhe ajudará. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre, grandemente. Amém. Com a graça e paz de Cristo, hoje e sempre. Amém.